Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Como a tia sempre diz, espero que vocês estejam muito bem. E nós hoje iniciaremos uma conversa, tá? Na nossa aula de geografia sobre a água no município. Nós começaremos a unidade 4 do nosso livro de geografia e fala sobre a água no município, né? E aí, de onde vem essa água? E a água que nós iremos falar especificamente são as águas do rio, tá bom? Então, nós iremos hoje conversar sobre as águas no município, sobre os rios, tá? Lá nas páginas 22 a 25, tá certo? Então, vamos lá ver o que tem essas páginas pra gente conversar sobre? Então, vamos lá. E então, meus amores, vamos lá? Aqui está a nossa unidade 4, a água no município, ok? Então, nós iremos começar a unidade analisando esta imagem. Olha só, né? O que a gente consegue ver nesta imagem, tá bom? Aqui nós estamos vendo o quê? Três crianças, isso mesmo. 3 crianças brincando no rio, 3 crianças se divertindo, né? Aqui não parece mar, né? Pela imagem a gente consegue perceber que não é mar, é rio, né? As águas são mais mansas, inclusive essas águas aí, elas conseguem ver até os peixes, né? Uma tá num balanço e 2 estão dentro da água, tá bom? Então, elas estão em um rio. E aí, como o rio está sendo aproveitado pelas crianças? Elas estão o quê? Brincando, né? Essa atividade que elas estão realizando é uma atividade de lazer, que a gente diz, né? Quando a gente se diverte num determinado local, a gente diz que é lazer, isso mesmo. De que outras maneiras podemos aproveitar os rios? O rio ele pode ser aproveitado e ele é aproveitado somente para o lazer? Não, né? Por exemplo, tem pessoas que usam o rio como fonte de renda. Como assim, tia? Por exemplo, nós estamos vendo peixinhos aí, né, dentro do rio, sim ou não? Sim, né? Na imagem dá pra gente perceber. E vocês acham que tem pessoas que têm a profissão de pescador, né? Tem aí na sua atividade de renda pescar, e com esse peixe que é pescado aí no rio, ele vai e comercializa, ou seja, vende para algumas pessoas, e com esse dinheiro ele consegue se manter, pagar as contas da casa. Você acha que sim? Com certeza, né? O que mais? De que outras maneiras o rio é aproveitado? Por exemplo, tem viagens que são feitas pelos rios, vocês acham que sim? Acertou quem disse que sim, né? Tem viagens que são feitas pelo rio, né? Pelos mares. Tem embarcações, por exemplo, aqui mesmo no nosso município, nós temos, né, regiões metropolitanas, por exemplo, que vivem, né, dessa atividade de pesca, né? Aí comercializam os peixes que lá pescam, né? Então o rio pode ser usado para o lazer, como as crianças estão usando, e diversas outras atividades, né? Pode ser feita através do rio. Existe algum tipo de município onde existe algum rio no município onde você vive? Você sabe como ele é utilizado? Na nossa região, no nosso município, tem rios, sim, vários, né? E eles são usados para diversas coisas, como, por exemplo, para o lazer. Quem nunca foi aqui, lá naquelas regiões de morros, onde tem ali o rio Una, né? Fazer um passeio, tomar um banho, né? Quem nunca foi nessas regiões? Quem nunca comeu um peixe, né? Um peixe que eles chamam de peixe da água doce, né? Porque os rios não têm água salgada, tem água doce.
E quem nunca comeu um peixe desse, né? Se não comeu, já ouviu falar, né? Então, os rios também eles são feitos, são utilizados também como meio de comércio, né? Eles retiram os peixes de lá e comercializam, vendem e até mesmo para o seu próprio consumo. Então, rios que são usados para embarcações, né? Para viagens, né? Deslocamento de pessoas e por aí vai. Então, no nosso município tem vários exemplos de rios e são usados para várias coisas, tá bom? Agora vamos lá. Vamos passar aqui para a página 24. A gente começa, né, o primeiro capítulo da unidade 4, que são os rios, tá certo? Então, os rios, gente, são cursos naturais de água que correm dos terrenos mais altos para os mais baixos. Geralmente, os rios nascem de olhos d'água que afloram na superfície. Então, gente, olha, para quem não sabe, os rios, eles nascem de um olhinho d'água, sabia? E vêm de uma região mais alta. Quando você vê um rio muito grande ou um rio pequeno, você pode ter certeza que ele nasceu de um pequeno olhinho d'água, tá? Que a gente chama assim, a nascente do rio, tá bom? E assim a gente chama mais corriqueiramente, né? Porque ela tem um nome, tá certo? Então, ele nasce ali, brota de dentro da terra, tá, gente? A tia vem de lá de dentro, vem. O olhinho d'água a gente consegue ver assim, ele brotando, né? Ele saindo assim, ó, como se ali dentro da terra tivesse uma torneirinha, uma mangueira, tá? Mas não é, é da própria terra, tá? Aí, ali começa, aquela água vai saindo dali e vai caindo, porque aqui tá dizendo, né, que é do lugar mais alto para o mais baixo. Então a água, ela vai escorrendo e vai andando. Nisso que ela vai andando, ela vai encontrar lugares mais baixos e vai se acumulando e vai formando os rios. E aí nesses lugares onde elas vão se acumular, eles podem ficar mais profundos e vão se alargando. Mas é assim que nasce um rio, tá bom? E como é que se chama essa nascente, esse olho d'água? Bora lá, o rio da nascente à foz. Ao longo do caminho que o rio percorre, ele pode receber água de outros rios e fazer muitas curvas também. Então, depois que a gente vem lá do olho d'água, que a gente chama de olho d'água, mas o nome é a nascente do rio, onde brota, né, o rio, que a gente chama de nascente do rio, tá? O olhinho d'água que a gente conversou agora há pouco é chamado de nascente do rio. Então, ele vai descendo e nesse caminho ele percorre, né? Nesse caminho que ele percorre, que ele vem descendo e vai se alargando, ele pode se encontrar com outros rios e receber água de outros rios, ou seja, um rio pode se encontrar com outro ao longo do caminho. As águas podem se encontrar? Podem sim. Ah, tia, e essa água que vem descendo, ela só vem em linha reta? Não, ela pode fazer curvas, ela vai descendo para o caminho que ela acha, que a água achar mais facilidade, né? Onde não estiver nada impedindo que ela desça, ela vai seguindo o seu caminho para frente, tá? Então, vai descendo. E nesse caminho, ela pode se encontrar sim. Ela pode receber água de outros rios, tá bom? A imagem a seguir e a atividade interativa, as partes de um rio, podem auxiliar você a compreender melhor esse assunto. Então, olha só a imagem. Primeiro a gente vai para a imagem, depois a gente vai para o objeto digital. Então, nós temos aqui, tá bom? Lá em cima, a gente consegue perceber aqui, ó, lá no comecinho desse caminhozinho do rio, nós temos a nascente,
onde nasce o rio, onde nasce o olhinho d'água, é chamado de nascente, onde o rio nasce, nascente. Então ele nasce bem pequenininho, com um córregozinho de água bem pequeno, mas bastante corrente, e vai descendo, né? Lembra que a gente conversou agora há pouco que ela vem, é a nascente do rio, o olhinho d'água, ela tá sempre no lugar mais alto. Pois é, olha só, ela lá no lugar mais alto, lá em cima, tá? E aí lá de cima vem descendo a água, tá bom? E aí bem aqui, ó, onde está aparecendo aí uma cachoeira, né? Uma cachoeira, a gente chama de queda d'água, né? É um desvio do leito do rio, ou seja, parte do rio aí vem descendo e encontra um lugar que tem uma caída d'água mais, tá? Mais, vamos dizer assim, mais alta, cai de um lugar para o outro mais alto. E aí a gente chama de queda d'água. Essa queda de água de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, a gente chama de cachoeira. Então, quando o lugar onde o rio nasce tem muito desse tipo de terreno, né, que tem essas partes mais altas, né, e a água cai tipo num lugar mais baixo, que a gente chama de tipo um abismo. Quando a água encontra uma parte dessa do terreno, ela forma essas caídas d'água, essa queda d'água, tá? Em muitos lugares forma aquelas cachoeiras lindas, né? Aí vem descendo, né? Perceberam que quando vem aqui dessa queda d'água, ele já tem outro desse outro lado aqui que vai encontrar e se encontram? Pois é, ó, meandro, curva feita pelo rio. Perceberam que tem várias curvas, né? É de acordo com o terreno. Se o terreno que a água vai achando, ela vai escorrendo. Se for reto, ela vem reto. Se for fazendo curva, ela faz curva. Então, a gente chama essa curva do rio, a gente chama de meandro, tá? Essa curva que o rio faz, tá? A gente chama de meandro, tá certo? E aí, perceberam que de um lado, lá onde tá a nascente, nós temos esse rio aqui que vem descendo, tem a queda d'água. E desse outro lado direito, nós temos um outro rio fazendo a curva aqui, perceberam? E eles vão se encontrar. Então esse encontro do rio a gente chama de afluente. Rio que deságua em outro rio. Este rio é afluente da margem esquerda. Então, perceberam aqui, ó, esse rio ele vai se encontrar com esse outro rio. E isso a gente chama de afluente, tá? Rio que deságua em outro rio. As águas de um rio vêm, fez curva, desse rio daqui da direita, fez curva e se encontrou com esse outro rio aqui da esquerda, que tem a nascentezinha lá em cima, tá? E aí a gente chama de afluente. Afluente da margem direita, aqui desse outro lado, ó, tá bom? Um afluente é como se fosse um braço do rio, tá? O rio ele vai caindo e vai criando, ele pode ir criando outros, ele pode cair para um lado e cair para o outro. Isso a gente chama de afluente, tá? Um rio que se encontra com outro rio, ou seja, uma parte desse rio da direita encontrou com o rio da esquerda. Leito. O que é o leito? O leito é o canal por onde as águas de um rio correm, tá bom? O leito é um canal por onde as águas de um rio correm. Ou seja, esse rio ele tá vindo, queda d'água abaixo, está vindo, tá? E aí ele vai chegar num local em que ele vai ficar mais profundo, onde ele vai ficar mais largo, tá? E por onde ele vai desaguar, né? Por onde ele vai desaguar em outro rio ou no mar. Nesse caso aqui é o mar, tá? Então o leito do rio é um canal por onde as águas do rio, de um rio correm. Então
um canal do rio, ou seja, por onde essas águas, um dos locais onde as águas estão correndo, passando, tá? E o finalzinho do rio, que a gente chama de foz, onde o rio deságua onde o rio despeja suas águas. Essa foz, gente, a gente chama diz que é o final do rio, é onde ele acaba? Não, onde ele deságua, onde ele joga suas águas em outro rio ou no mar, tá bom? Vocês estão vendo o mar aqui embaixo, ó. Então o rio ele tá se encontrando com o mar aqui. Esse ponto a gente chama de foz, porque é o final do rio e o começo do mar. Então o finalzinho do rio aí, ou ele se une com outro rio, ou ele vai desaguar em outro rio, jogar as suas águas no rio, ou ele vai jogar as suas águas no mar. E esse lugarzinho aí, do finalzinho do rio, a gente chama de foz, tá bom? Então, a gente tá vendo aqui, ó, de lá de cima da nascente, onde tem um olhinho d'água, onde o rio surge, onde o rio nasce, é chamado de nascente. Aí ele vem descendo. Lugar onde tem queda d'água, onde ele encontra um terreno que a água cai com mais força, ou seja, cai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, tipo um abismo, tá? Aí ali vai criar uma queda d'água, que a gente chama de cachoeira, né? É chamado de queda d'água. Aí nós temos o meandro do rio, que é onde o rio faz a curva, tá bom? Nós temos os afluentes do rio, tá? Que são o rio que deságua em outro rio. Esse rio é afluente da margem esquerda. Então esse rio ele vai criando tipo braços, né? Que pode encontrar com outro rio, né? Então nós vamos chamando de afluente, tá? Nós dizemos que é um afluente. Aí nós temos o afluente da margem direita e temos, nesse caso aqui, tem rio à direita e tem rio à esquerda. Então é um afluente à direita, um afluente à esquerda. Aí esse rio, ele se encontrou aqui, ó. Bem aqui. Esse lugar é o canal por onde a água de um rio corre. É chamado de leito. O leito do rio, onde ele encontra os afluentes, os braços dele, depois que ele já fez bastante curva, veio vindo, ele tem um local onde as águas dele se encontram e é mais forte, tá? Então aqui é o leito do rio, por onde as águas de um rio correm. E no finalzinho do rio, que ele deságua. Ele pode desaguar num rio, no outro rio, ou ele pode desaguar no mar. O que é desaguar, tia? É jogar as suas águas. A água do rio vem embora, vem correndo, 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 e ele se encontra com outro rio. Cai, como se ele caísse. Todas as águas dele caem dentro de outro rio ou de outro mar. Ou, perdão, de um outro rio ou do mar, tá bom? Esse lugarzinho onde termina o rio é chamado de foz, onde o rio deságua, tá bom? Onde o rio despeja suas águas, tá certo? Então essas são as partes do rio, ok? Então o que é que você vai encontrar aqui no objeto digital? Vamos abrir. As partes de um rio é o nome do objeto digital. Então estamos abrindo, vamos lá. O que é que você vai encontrar? Encontre no diagrama na próxima tela o nome de algumas partes de um rio. Aí você vai procurar, né? Local onde o rio nasce. A gente acabou de ver que é chamado de nascente, né? Canal por onde as águas de um rio correm. Como é que a gente chama? A curva feita pelo rio. Como é que a gente chama? O rio que deságua em outro rio. Como é que a gente chama? O local onde o rio despeja suas águas. Como é que a gente chama? E você vai achar essas respostas nesse diagrama, ok? Então esse é o nosso objeto digital que você vai abrir no seu livro digital e responder, tá certo? E logo após você abrir o seu livro digital, nas páginas 24 e 25,
você vai ter uma atividade, tá bom? Para você completar com os nomes das partes dos rios, tá certo? Nós já temos o nome afluente, você vai achar o resto. Na letra B, onde o rio nasce, você vai achar aqui. Na letra C, onde o rio despeja suas águas. Qual canal por onde as águas de um rio correm. Curva feita pelo rio, tudo que a gente acabou de ver na nossa aula, tá bom? E na segunda questão, selecione o nome da parte do rio que é mostrada em cada foto. Então, cada foto aí tem uma parte do rio que você vai selecionar. Na primeira imagem está mostrando, e é o que essa imagem? É foz, é nascente ou é meandro? Tem que saber o que é cada um. Nessa outra imagem, né? O que é essa imagem aí? Que parte do rio é esse? É foz, é afluente ou é queda d'água? Tá bom? Você vai identificar, tá certo? Então, essas duas atividades, essas duas questões, mais o nosso objeto digital, tá? É a nossa atividade da nossa aula de hoje, tá bom? Então, responda, registre, tire foto e mande pra gente lá no nosso grupo, tá bom? Um beijo, meus amores, pra vocês e até a próxima aula. Tchau!